gravação iniciada, presidente. Obrigada, Fabemar, conselheiros. Dando continuidade à nossa sessão na parte da manhã, do dia 2 de fevereiro, vamos iniciar com a ordem da pauta após sustentações orais e os acompanhamentos, com o processo de número 2 da minha relatoria. O recorrente é CETEC Tecnologia S.A., o interessado é Fazenda Nacional. O processo já está na pasta. Então, é o seguinte, é recurso especial do contribuinte CETEC, interposto em face da decisão proferida pela primeira turma ordinária da terceira Câmara, do nosso integrante, no conselheiro Fernando, mas é de 2012, né? Por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário. O processo trata de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que teve suas declarações de compensação parcialmente homologadas no despacho decisório de folhas 188. O referido despacho decisório analisou as declarações de compensação apresentadas em 2003 e reconheceu parcialmente o direito pleiteado a título de saldo negativo do IRPJ no valor de 1.209.9629. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que teria ocorrido a homologação tácita das compensações e ainda apresentou documentos capazes de comprovar integralmente o direito pleiteado. A DRJ, quarta turma, em Campinas, deu parcial provimento à manifestação para reconhecer o valor adicional de 109.34315. Contra a parte desfavorável da decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, que foi julgado parcialmente procedente pela 1301, decisão que eu abaixo aqui transcrevi a emenda, tá? A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não se manifestou conforme o documento de folhas 1281. O contribuinte teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração sob o argumento de que o qual não padeceria de omissões e contradição. Os embargos foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de folhas 1327. Com a negativa dos embargos, o contribuinte apresentou o recurso especial, firme na premissa de que é possível o reconhecimento do direito creditório a partir de documentos contábeis que demonstram a tributação do rendimento bruto. Indicou paradigma para comprovar a divergência suscitada. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de folhas 1361, que lhe deu seguimento. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento. Então, quanto ao conhecimento, o recurso especial do contribuinte foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de folhas 1361, ele não foi questionado pela Fazenda. Como visto no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria eficácia de outros documentos em substituição aos informes de rendimento na fonte pagadora, no interesse da prova de retenção do imposto de renda. O despacho analisou o paradigma 14.02.00.260 e entendeu que restou demonstrada a divergência interpretativa com a qual concordo. Assim, ratifico o despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial quanto ao paradigma indicado, pois que este preenche os requisitos regimentais de admissibilidade. Então, eu vou partir para o mérito, porque a questão ela é aquela súmula 143. Houve a demonstração dos documentos apresentados ainda na DRJ, o recurso voluntário, em sede de recurso voluntário, esses documentos não foram analisados por justamente ser premissa, né, naquele colegiado de que o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora seria a única alternativa, né, e aí isso a gente já supera com a súmula CARF 143 e também com a súmula 80, porque não há dúvidas de que as retenções na fonte devem ser comprovadas, entendimento que há muito já se encontra pacificado, né, na súmula 80, na apuração do RPJ, pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido, o valor do imposto de renda retido na fonte, desde comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes à base de cálculo do imposto. Ocorre que a decisão recorrida traz em seu bojo para que a interessada não possuía, de fato, os informes de rendimentos relativos às apontadas fontes pagadoras, sendo que a pretensão de baixa do processo em diligência teria como objetivo especificamente a utilização de outros instrumentos para a confirmação do seu direito creditório. Vê-se, portanto, que o acordo recorrido, na parte não provida, decidiu por não considerar os documentos que não fossem informe de rendimentos e concluiu que outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não têm força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela súmula 143. Uma vez ultrapassada a questão
de que os informes de rendimento são o único meio de se provar as retenções na fonte, tendo em conta que não cabe à Câmara Superior o reexame de provas, nem a decisão sobre a necessidade ou não de realização de diligências, deve os autos retornar ao colegiado de origem, para que este promova novo julgamento, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova apresentados pela defesa e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão de fonte para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de RPJ indicado em DECOMP. Em razão do exposto, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso do sujeito passivo, porque ele pede isso, e determinar o retorno dos autos à instância a qual, objetivando seja analisada a documentação ora acostada. É o meu voto. Conselheira Deli, quando estiver pronto. Só estou em dúvida porque ele menciona que a própria DRF já havia se recusado a apreciar as notas fiscais, e se é esse o caso, então a gente costuma retornar para a DRF. Cada hora, cada hora, a cada etapa de análise do direito creditório, era dado provimento parcial. Então, no despacho decisório, já houve o provimento parcial. Foi para a DRJ, houve mais um pedaço daquele direito creditório, provimento parcial. Subiu para o recurso voluntário na parte que ainda sobrou, ele falou, isso aqui é informe de rendimentos. Se não tiver informe de rendimentos, eu não vou analisar. E o contribuinte trouxe as provas, quer dizer, na verdade eu não tenho como valorar, mas a história, a linha do tempo é essa. Aqui, em manifestação de inconformidade, ele diz... A autoridade fiscal alega que a requerente não teria cumprido com suposta obrigação acessória quando, após ser intimada a apresentar os competentes comprovantes de detenção, não cumpriu o solicitado, pois apresentar a cópia simples de informe de detenção, notas fiscais, livro diário, relatório de notas e, por fim, informou não possuir outros informes de rendimento, óbices esses que não prosperam. Aí ele vai contestar aqui, dizer, e aí ele encontra alguns informes de rendimento e os apresenta, mas... ele vai eu sei, mas a objeção quanto à verificação das notas fiscais, porque a documentação seria os informes de rendimento, né, ela foi apresentada no despacho decisório e houve a apresentação de notas para a autoridade fiscal e houve também, aqui pela alegação, andando um pouco mais da manifestação de conformidade, há uma outra alegação aqui de uma fonte pagadora especificamente que ela não conseguiu encontrar os informes e que ela reitera aqui a apresentação de livros e notas fiscais. Então, para ser preciso, exato, né, seria o caso de olhar as notas fiscais apresentadas para a delegacia para ver se são aquelas que estão subsistindo não confirmadas. Mas não, eu acho que não cabe esse exame de prova, eu vou orientar minha decisão aqui pela objeção formal. Deixa eu só ver aqui o recurso, os termos do recurso. Entendi. O pedido dela é de julgamento do recurso voluntário, então seria o julgamento do recurso voluntário que poderia eventualmente demandar a DRF, apesar da objeção já ter sido por ela por conta do pedido dela. Isso. Então, só fechando aqui.
Ok com a relatora. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Só para eu entender, o contribuinte pede o retorno à turma. Parece que o mais adequado seria retornar a DRF, que desde o começo é quem pediu os informes e negou. Mas a própria turma qual ela fala, poderia baixar em diligência, poderia isso, poderia aquilo. Então, quer dizer, o próprio contribuinte, ele fala, olha, volta para a turma COR, é o que ele pediu no recurso. E daí a turma COR vai decidir o que vai fazer, se vai baixar em diligência, se vai pegar outros documentos. Então, mas se nós entendermos que é para baixar para a DRF, por exemplo, seria um julgamento extra petita, eu não posso decidir isso, por isso que ele foi por esse entendimento. Já seria um outro fundamento, porque ele pede exatamente para voltar para a turma COR. Ele pediu menos, né? Se ele não tivesse pedido. Tá, com a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Acompanho e muito bem atentado aí a situação do pedido do contribuinte. Eu já estava me equivocando aí, eu ia divergir. Ok, então conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade, com o retorno à turma COR. Aí passando, então, seguindo a ordem da pauta, vamos para o item 8, doutora Lívia. Recorrente Fazenda Nacional, interessado Carvalho Fernandes Limitada. Que é um caso bem conhecido nosso, compensação de saldo negativo com estimativa parcelada. Então, recurso da Fazenda contra acórdão 1301-003-719 de 2019, que aceitou a compensação por pagamento contando saldo negativo, contando estimativa parcelada. Na verdade, a decisão recorrida decide várias coisas, mas aqui eu só coloco, a Fazenda apresentou embargos de declaração que foram rejeitados por despacho, e tal despacho se observa que os fundamentos jurídicos para provimento parcial do recurso constam de declaração de voto, posto que o relator foi acompanhado pelas conclusões pela maioria do colegiado. Então, só para tentar que é a declaração de voto que tem os fundamentos do voto, do que estamos decidindo aqui. Tem aqui um paradigma, então, a questão é praticamente de direito. O sujeito passivo questiona exclusivamente o mérito do recurso também. Passando à admissibilidade, eu adoto as razões do presidente de Câmara, só ressalto que o próprio despacho de admissibilidade coloca a discussão só com relação às estimativas parceladas. O pedido da Fazenda Nacional é reforma do acórdão recorrido, entre aspas, no sentido de se restabelecer a glosa das estimativas objeto de parcelamento na formação do saldo negativo. Especificamente, estamos tratando de estimativa de RPJ de fevereiro e março de 2002. Aí eu coloco aqui no conhecimento, não está em discussão a parte do acórdão recorrido que deu provimento ao recurso voluntário quanto às estimativas objeto de compensação não homologadas que não foram objeto de parcelamento, tendo essa, portanto, transitado e julgada administrativamente, só para deixar claro que o próprio pedido da Fazenda é só quanto às estimativas parceladas, ou o despacho de admissibilidade também foi quanto a isso, o paradigma também só trata disso. Então, eu conheço o rigor especial nos termos desse despacho de admissibilidade. E no mérito, a questão, eu vou me poupar de ler o voto, a questão já decidimos muito aqui, né? Eu tenho a posição de que as estimativas parceladas constam devem constar do saldo negativo. Coloco aqui no final do meu voto alguns votos dessa turma, alguns acordos dessa turma que já acataram essa tese. Observo que a jurisprudência não está consolidada, então até num período de meses a questão muda e volta para não aceitar a estimativa parcelada, sendo que são os últimos acordos, novembro de 2020 foi o último que eu achei. E no final concluo, participei de alguns dos julgamentos acima mencionados, mantenho o entendimento expressado naquelas ocasiões, conforme as razões já expostas acima, em síntese, compreendo que foi acertada a decisão recorrida. Então, eu conheço o rigor especial e nego-lhe provimento, presidente.
Ok, conselheira Adeli. São conhecida também, presidente de vídeo, entendo que as estimativas parceladas só podem integrar o lançamento depois da quitação. O saldo negativo depois da quitação. Ok, conselheiro Fernando. Presidente, também com a devida vênia, acompanha a divergência, creio que só após a quitação para compor o saldo negativo. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, votei recentemente o Votorantim, que eram as estimativas parceladas. Então, vamos lá pelo... Maioria, conhecido por unanimidade, negar provimento por maioria, vencidos Edeli e Fernando. Não foi qualidade? O Edeli e Temos Fernando. os seis hoje, Lívia. Nós somos em 4-2. Bom, então agora, o último da manhã, vamos lá, é o meu, Fazenda Nacional Recorrente, interessado em ação Cidade do Aço Limitada. O processo está na pasta. Mais fácil. Recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em face da decisão proferida pela segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão, nos acórdãos do CAF 2402, 006770 e 2402, 7177, que por unanimidade de votos deram provimento ao recurso voluntário do contribuinte para aplicação ao direito creditório de todos os embargos inflacionários devidos e o processo cuida do pedido de restituição. Desenrolado o processo, desde a lavratura do auto de infração até a fase recursal, encontra-se detalhadamente exposto no âmbito do acordo originário recorrido e posterior acórdão de embargos. Então, aqui eu transcrevo, aqui está, eu escrevi, o de embargos também, aqui abaixo. Aí também as emendas das decisões dos acordos originário recorrido e integrativo. Após o acórdão de embargos, encaminhados os autos para a ciência da Fazenda Nacional, sua Procuradoria interpôs 10 de 6 de 2019 recurso especial, onde após histórico processual, em breve síntese, entende que a decisão do colegiado recorrido no sentido de que são cabíveis expurgos inflacionários, ainda que não haja decisão judicial reconhecendo esse direito ao contribuinte, deve ser reformada, visto que deu à lei tributária interpretação diversa da conferida pelo acórdão CAF 3201-00632, que indica como paradigma 1. Ressalta que o precedente indicado foi proferido em 28 de 2 de 2011, após a edição do parecer PGFN 2601 de 2008 e do ato declaratório 10 de 2008, bem como após a publicação da decisão do STJ no repetitivo 1.112.524, o que denota o entendimento da turma acerca da sua inaplicabilidade a casos tais como o dos autos, em que não há pronunciamento judicial sobre o tema dos expurgos. Quanto ao mérito do tema, tece as seguintes considerações. Ressalta que o acórdão recorrido fundamenta na existência de um parecer da PGFN, no qual está autorizada a não interposição de recursos nas causas em que se discute o cabimento ou não dos expurgos inflacionários, salvo se houver fundamento relevante para prosseguir com o inconformismo. Entende que a exceção contemplada no parecer PGFN 2601-2008 tem guarida na hipótese desses autos, pois aqui não se está discutindo se é cabível ou não a utilização dos expurgos inflacionários. A questão é de esclarecer se é possível ao administrador fiscal conceder tal direito ao contribuinte, mesmo na hipótese da sentença que reconhece o direito de restituição à compensação não ter reconhecido o direito aos expurgos. Portanto, fundamento que se vale o voto condutor do acordo alvejado não deve subsistir, pois se trata de questão outra que não é discutida nesses autos. Uma coisa é reconhecer o direito à repetição-compensação, outra, bem diferente, é estabelecer as balizas nas quais a repetição-compensação deva realizar-se. Registra que a relevância de definir precisamente a matéria que foi discutida no âmbito judicial
se encontra nos limites da coisa julgada material. No que diz respeito aos limites da coisa julgada, é importante salientar que essa garantia fundamental só protege o direito efetivamente reconhecido pelo Poder Judiciário. Implica dizer que o cumprimento da decisão transitada em julgado deverá pautar-se pelos estritos termos do que foi definido pela sentença, sob pena de conferir a uma das partes proveito sem qualquer suporte legal jurisdicional. Não pode a administração pública alterar a decisão transitada em julgado, incluindo índices de correção monetária que não foram objeto de discussão na seara judicial, ou seja, que não foram reconhecidos como sendo direito do contribuinte. Cito alguns julgados oriundos deste CAF a propósito. Ressalta, por fim, o dever de obediência que todos temos, máximos os agentes públicos, pelo respeito da coisa julgada, uma das pedras de toque de todo o Estado de Direito, para requerer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformado o recorrido. O recurso foi regularmente admitido consoante despacho, de folha 213 de 2019, cientificado a contribuinte quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões ao pleito fazendário ou recurso especial de sua iniciativa. É o relatório. Quanto ao conhecimento, assim dispõe o artigo 68 e 79, anexo 2 do RICAF, que eu transcrevo. Sobre o caso em análise, no caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, o processo foi enviado à Fazenda Nacional para fins de ciência da decisão recorrida em 2 de maio de 2019, tendo sua procuradoria interposto em 10 de junho de 2019 recurso especial. Desta forma, tendo a ciência presumida prevista no artigo 79 ocorrido em 3 de 6, o recurso respeitou o prazo de 15 dias, portanto, tempestivo. Quanto à caracterização da divergência suscitada, inexistindo óbice por parte da contribuinte regularmente formalizada, acedo às conclusões do despacho de admissibilidade, folhas 213 a 219. Entendo a divergência nítida, a partir da comparação dos acordos recorrido paradigmático, uma vez que este último condiciona a adoção dos índices oriundos de correção de expurgos inflacionários à expressa determinação judicial nos autos, enquanto que o recorrido, por sua vez, não estabelece tal restrição. Assim, devidamente caracterizada a divergência interpretativa e conclusivamente conheço do recurso fazendário. Bom, vou passar para o mérito, enquanto vocês vão analisando aí. Quanto à matéria hora em discussão, vale dizer que esse aspecto da correção dos indébitos, que a própria administração tributária, por meio do parecer da Procuradoria, já se manifestou, é o 2601, o teor abaixo se transcreve. Então, tributar, aí eu trago aqui o parecer, né, que ele traz todos os índices, aprova o parecer de 20 de novembro de 2008 da Procuradoria, o ministro, né, Vitor Mantega, e trouxe aqui, então, a composição aqui de como é que ficariam os expurgos inflacionários. Além disso, fiz que o próprio STJ também se posiciona no mesmo sentido, necessária a inclusão dos índices expurgados, considerando a matéria de ordem pública merecedora de pronunciamento ex officio. Exemplifica-se no julgado abaixo unânime. Então, recurso especial, ministro Fux, aí fala da correção monetária, que é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão de ofício pelo juiz ou tribunal não caracteriza julgamento extra ou ultrapetita. Hipótese em que é prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão. Segue o ministro, a regra da congruência entre o pedido e sentença é decorrência do princípio do dispositivo, aí segue no item 3, aí o item 4 fala da tabela única aprovada, e aí ele segue com o acordo, né, falando da questão dos expurgos inflacionários. Ressalte-se ainda que há entendimento consolidado na jurisprudência desse tribunal para fins de deslinde da questão. Então, se não vejamos, a matéria posta, a apreciação por esta Câmara Superior, refere-se a índices de correção monetária que contemplam os denominados expurgos inflacionários, ainda que estão previstos na norma de execução da RFB. Sopesados os argumentos trazidos no recurso extraordinário da Fazenda, nas contrarrazões do contribuinte, passo a expor meu posicionamento sobre o tema. A matéria foi objeto de debate por longo tempo no Conselho de Contribuintes e depois CAF, né, tendo sido cogitada a edição de súmula a respeito do tema. Nos estudos efetuados para a posição de súmula sobre a matéria, os conselheiros, né, manifestaram contrariamente à edição, a qual estabelecia que, para a atualização monetária, os valores recolhidos
indevidamente, até 31/12/95, deveriam ser aplicados índices formadores de coeficiente da tabela anexa à norma de execução conjunta SRF-COSIT-COSAR 8 de 97. O referido estudo foi materializado nos seguintes termos. Então, eu transcrevo aqui o estudo para questão da edição ou não. Chegou-se à conclusão, então, que não era necessária a proposição de súmula, que de fato não ocorreu. Ainda note-se que a jurisprudência oriunda desse conselho licitada manteve desde o acórdão supra uniformemente contrário às pretensões fazendárias, sempre de forma a reconhecer a necessidade de cômputo dos expurgos inflacionários e sede de pedido de restrição, ainda que não expressamente constantes de determinação judicial. É o que depreende os seguintes acórdãos CAF, oriundo da terceira turma desta Câmara Superior. Então, aí vem, eu transcrevo alguns elementos, aí tem o voto condutor, tem a 9303 também 0746462, aí também transcrevo, o 9303010494. Desta forma, firme nos fundamentos acima, entendo correto o posicionamento do colegiado ACOF no sentido de reconhecimento de necessidade de aplicação dos expurgos inflacionários com correção dos valores da tabela única e voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É o meu voto. Eu conheço e nego provimento por conta de todo esse estudo, a decisão do STJ, tudo que foi colocado. A própria Procuradoria traz o seu parecer, corroborado pelo ministro. Então, entendi também que deveria negar provimento ao recurso da Fazenda. Pois não, doutor Caio. Parabenizo pelo voto tão completo da presidente, mas eu acredito até, não só que aqui a gente tem dever regimental de observância do 99, final 860, que é acórdão de recurso extraordinário do nosso pleno, do Valadão. Exatamente. Então, não é dele. A gente não tem dever de observância? É porque ele concluiu que não teria motivo para que não, tá? Eu nunca fiz essa leitura do regimento, não. Eu tinha essa impressão que quando uma determinada matéria era julgada pela via, né, do extraordinário pelo pleno, ele tinha vinculação. Mas, de qualquer forma, como a presidente bem pôs tantos outros argumentos, era só isso que eu ia acrescentar. Ok, conselheira Lívia, pode falar. Sendo o recurso da Fazenda não está contra o repetitivo da STJ, que se for o caso, é caso de nem conhecer, né? Que a matéria foi julgada no repetitivo de que é cabível os expurgos na tabela. Eu acho que o que a Fazenda pretende é contra o repetitivo. Esse 112.524, que é citado até no seu voto, mas no mérito, né? Na verdade, eu entendi que como o recorrido não explorou nada disso, eu conheci para explorar. Eu só iria pela saída da doutora Viviane, né, de olhar o recurso, olhar o repetitivo, falar, tá contra o repetitivo, não vou nem olhar mais nada. Só a economia que o regimento nos dá. Conselheira Deli, pode falar. É que essa discussão me remete para o conhecimento, mas em outro aspecto, né? A minha dúvida inicial é por que a Procuradoria, no recurso de 2019, no recurso especial de 2019, suscitaria a inaplicabilidade desses expurgos, né? Se já temos parecer desde 2008. E aí, me pareceu aqui à primeira vista que o acórdão, o paradigma 3201-00632, vem dizer que deve-se observar o que a decisão judicial mostrar. Então, eu fiquei em dúvida se, por um acaso, ela estaria invocando um paradigma onde, diante de uma decisão judicial que não aplicou expurgos, se respondeu, não, tem que observar o que a decisão judicial falou, para o caso concreto.
ainda que tenha decisão judicial já superior favorável à aplicação desse recurso. Então, me deu uma dúvida aqui quanto ao próprio conhecimento. E aí, eu só estou adiantando isso porque eu vou entrar no paradigma aqui para ver. Tá. Presidente, Pois não, Fernando. a respeito lá do tema levantado pelo conselheiro Caio, né? Lá no artigo 45, Resolução do pleno, né? Inciso 6, né? Ele fala, perderá o mandato o conselheiro que deixar de observar o enunciado de súmula ou de resolução do pleno da Câmara Superior, com base no disposto no artigo 62. Só para eu poder entender, assim, nesse caso, o Valadão entendeu que não era caso de súmula, né? Então, quer dizer, o pleno entendeu que não era caso de súmula, isso foi levado. Então, nesse caso, mesmo assim, o conteúdo, essa é a minha dúvida, porque a resolução do pleno, ela foi porque não precisa de súmula. Pode falar, doutora Ideli, depois do doutor Caio. O acórdão de julgamento de recurso extraordinário não é resolução do pleno. Resolução do pleno é uma forma, uma evolução é uma decisão superior à da súmula, né, que é editada para solucionar controvérsias entre turmas da Câmara Superior. Nós não temos nenhuma resolução de pleno aprovada. Eu me lembrei que não temos nenhuma resolução aprovada, então isso não seria uma resolução de pleno. Perfeito, então está esclarecido, porque como a dinâmica é a mesma, eu achei que tinha força de resolução. Então, inclusive ele está dizendo, olha, nem vamos propor súmula, quer dizer, é um estudo. Não, então maravilha, bom, esclarecido, bom que já esclarece para todos os fins. Então ele só tem força de acórdão do pleno, então, correto? Se eu não me engano, houve até uma proposta de súmula certa vez em relação à aplicação da norma de execução 08, né, para afirmá-la obrigatória, e essa proposta de súmula não teve seguimento por conta da definição em favor da aplicação dos expurgos que eram superiores aos coeficientes da norma de execução 08. Eu acho que é nessa linha que o Valadão conduz o voto dele, né? E o paradigma realmente está falando da liquidação de um direito creditório reconhecido judicialmente. A decisão judicial era omissa, e aí a contribuinte pediu para aplicar os índices, aplicar os expurgos, e a resposta foi que administrativamente só se aplica a norma de execução 08. Então, isso é suficiente para, embora lá seja em débito de ação judicial, na parte que interessa aqui, como a decisão judicial era omissa, entendeu que administrativamente só podia aplicar a norma de execução 08, então o dissídio está caracterizado.
E aí eu volto para o recurso da Procuradoria, que eu não estou me conformando. A relatora. Pois é. Então tá. Conselheira Lívia, como vota? Então, pelo que eu estou entendendo, no caso do repetitivo, ele decide que o sujeito passivo não teria pedido os expurgos, mas o juiz dá porque ele diz que correção monetária é matéria de ordem pública. E no caso do paradigma, a decisão judicial não diz nada. E aí se decide se deve ou não expurgos. Então, eu não posso dizer que o paradigma está contrário ao repetitivo, porque eles falam diferente, por isso eu vou conhecer. Então, deixa eu só ver, acho que acompanho o conhecimento pelas conclusões. Que eu teria essa observação. E no mérito eu acompanho a presidente integralmente. Eu só faria essa observação no conhecimento pelas conclusões, porque na leitura do meu voto me pareceu que não estaríamos seguindo um repetitivo da STJ, sendo que para fins de conhecimento, sendo que não estamos seguindo porque temos objeções a isso. Então, no conhecimento pelas conclusões, eu não voto com o relator. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Então, conhecido por unanimidade, conselheira Lívia pelas conclusões e no mérito, negado provimento por unanimidade. Ok? Fabimar, pode parar a gravação, por favor.